Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai entrar num assunto bem legal. A gente vai dar uma olhadinha em concordância nominal. Vamos ver um panorama geral para entender o que é concordância nominal. É a mesma coisa que concordância verbal, como a gente já viu na outra aula, mas mais ligado às classes de palavras que a gente chama de nominais, né? Que são os nomes. Assim como a concordância verbal, a concordância nominal, ela consiste na harmonia entre os termos, ou seja, não tem uma discrepância quanto a gênero e número, quanto a palavras que concordam, palavras que estão ligadas. Dessa forma, a gente tem a concordância nominal. Isso é mais ligado ao sintagma nominal, aquela parte da oração que é um substantivo. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que seria isso. Quando a gente fala de concordância nominal, a gente está se referindo a adjetivo numeral, pronome adjetivo e artigo. São essas classes que fazem parte da concordância nominal. Normalmente, o que acontece? Eles concordam com o substantivo a que se refere. Os meus dois melhores carros foram arranhados. A gente tem um substantivo carros. E a gente vê que todo o resto da parte ali, principalmente do sujeito, está concordando com os substantivos carros. Ó. A gente tem o artigo os, a gente tem o pronome adjetivo, que é o pronome possessivo meus, a gente tem o numeral 2 e a gente tem melhores, que é o adjetivo, todos ligados diretamente a carros. Isso é a concordância. Existe uma harmonia entre eles. Todos estão no plural, todos estão concordando. Só que a gente tem algumas regras específicas quanto a essa concordância. Quando a gente tem um adjetivo se referindo a mais de um substantivo, a gente tem que levar em considerações algumas coisas, que é isso que torna as regras específicas. A gente tem que levar em conta o gênero substantivo, a função do adjetivo, se ele é adjunto adnominal ou é um predicativo, que a gente já vai dar uma olhadinha lá na frente, a posição do adjetivo, se ele vem antes ou vem depois aos substantivos. São essas especificidades para a gente ter uma concordância, uma harmonia entre os termos, principalmente quando a gente trata de adjetivo. Então, quando o adjetivo está pós-posto, ou seja, depois de dois substantivos, e quando ele for um adjunto adnominal, isso é muito importante, a gente vai dar uma olhadinha agora nas regras, quando ele é um adjunto adnominal, o que é isso? Quando a qualidade é própria daquele ser. O gato dócil, o gato é dócil, é uma qualidade própria daquele gato, não é uma qualidade atribuída, é a qualidade própria dele. Quando ele for adjunto adnominal e ele estiver depois de dois substantivos, ele pode concordar com o mais próximo ou com todos. Como a gente pode ver nessas orações aqui, ó. Adotei cachorro e gato dócil ou dóceis. Se eu usar o adjetivo dócil no singular, eu vou estar concordando só com a palavra mais próxima, que é gato. E se eu usar dóceis, eu vou estar concordando com os dois substantivos. Então quer dizer que se eu usar só dócil, só a gata é dócil? Não. Dessa forma, subentende-se quando eu deixo depois de todos os dois substantivos, concordando só com o primeiro ou com os dois, a qualidade é atribuída aos dois. Só que a forma da aplicação da concordância é facultativa, mas subentende-se que aquela qualidade é atribuída aos dois. Ó, comprei carro e moto, eu posso usar tanto o adjetivo no singular e no feminino, concordando com moto, ou no plural e no masculino concordando com carro. Então, se eu digo bela, eu estou concordando com moto. Por quê? Porque moto é feminino, a moto, e está no singular. E quando eu digo belos, eu estou concordando tanto com moto quanto com carro. A gente pode notar aqui também uma coisa. Ó, quando ele vai para o plural e eu tenho dois gêneros, a gente pode ver que carro é masculino e moto é feminino. Quando eu vou concordar com os dois, o que prevalece é o gênero masculino. Então, eu levo para o plural, porque é mais de um termo que eu estou concordando, e eu também uso o gênero masculino. Comprei carro e aviões belos. Nesse caso aqui, eu só tenho uma concordância para fazer. Por quê? Aviões está no plural e é o mais próximo. Eu posso concordar com o mais próximo ou com todos. Se eu concordar com o mais próximo, ele já vai estar no plural. Então, tanto faz eu concordar com o mais próximo ou todos, vai ficar no plural. Então, dessa forma, a única concordância que eu posso fazer é usar o adjetivo no plural e no masculino. Ficando assim, comprei carro e aviões belos. Ainda o adjetivo tendo função de adjunto adnominal na oração, quando ele estiver anteposto, ou seja, antes de dois substantivos, ele tem que concordar com o mais próximo. Adotei dócil cachorro e gato. Nesse caso aqui, dócil tem que ficar no masculino e no singular, porque ele vai concordar obrigatoriamente com o cachorro, não tem como concordar com os dois termos. Comprei bela moto e carro. Por que o adjetivo tem que ficar no singular e no feminino? Por que ele só pode concordar com o mais próximo, que é moto? Moto, como eu já falei, feminino, e nesse caso aqui está no singular. Então, obrigado a ficar assim. Concordar com o moto. Comprei belos aviões e carros, ele também obrigatoriamente vai ter que ficar no plural e no masculino, porque vai ter que concordar com aviões. Da mesma forma como serve a outra regra, mesmo que ele esteja anteposto a dois substantivos, mesmo se referindo a só um, fica subentendido que a característica está sendo atribuída aos dois. Adotei dócil, cachorro e gata, os dois são, fica subentendido assim. Quando eu quero adjetivar de forma diferente cada um, eu tenho que usar um posicionamento diferente. Então, quando eu quero adjetivar só um, eu faço assim, ó. Comprei aviões belos e carro. Eu posso ver que belos está antes de carro e depois de aviões. Aqui fica claro que era belo. Era só o avião. Então eu não estou me referindo ao carro e somente ao avião. Comprei aviões e belo carro. Belo está depois do e. Então eu sei que belo se refere somente a carro. Das duas formas que eu falei anteriormente, a gente sabe que mesmo tendo concordando só com um ou com os dois, fica subentendido que a qualidade é atribuída aos dois. Só se eu fizer dessa forma para atribuir a qualidade somente a um substantivo.
Aqui a gente já entra quando o adjetivo está exercendo a função de predicativo, que é o quê? Uma qualidade atribuída. Quando ele for predicativo, independente da posição que ele tiver, ele vai ter que concordar com os dois, se ele tiver dois ou mais substantivos a se referir. Sempre achei sua irmã e você bonitos. Quem acha, acha algo. O que ele acha? Sua irmã e você. Então, sua irmã e você, objeto, bonitos, predicativo do objeto. Então, nesse caso, só tem uma concordância. Ele vai ter que concordar com os dois, ficando assim no plural e no masculino, mesmo tendo alguma palavra no feminino. Sempre achei bonitos, sua irmã e você. Da mesma forma, eu vou usar a concordância porque a função do bonitos é predicativo e não adjetivo nominal, sendo obrigado então a fazer a concordância com todos os termos. Especificamente as palavras leso, próprio, mesmo, junto, anexo, incluso, kit, obrigado, tal, dado, visto e servido concordam sempre com a palavra a que se referem. A gente erra um pouco nisso. Crime de lesa justiça. Lesa está concordando com justiça. Ela própria fará o trabalho. Própria está concordando com ela, por isso no feminino, singular. Ele mesmo pagará a dívida. O mesmo está concordando com ele, por isso que está no singular e no masculino. Ela falar o trabalho mesmo. Aqui a gente vê uma diferença. A gente tem o adjetivo mesmo e o advérbio mesmo. O adjetivo mesmo equivale a próprio. Ele próprio pagará a dívida, ele mesmo. E o advérbio mesmo, ele equivale a realmente. Ele fará o trabalho mesmo. Ou seja, realmente ele fará o trabalho. Então, quando for um adjetivo, ele vai variar, como a gente já viu lá na aula de adjetivos. E quando ele for advérbio, ele é invariável. Por isso, nesse caso aqui, mesmo não virou mesmo. Por quê? Porque esse mesmo é um advérbio, então ele não flexiona. Ele não vai concordar com ela. Palavra junto. Elas sempre andam juntas. Juntas está concordando com elas, porque se refere a elas estão juntas. Segue anexa a carta. A gente erra muito isso. Anexo, ele é variável, ele concorda que se refere. Se eu digo assim, ó, cartas, seguem anexas as cartas. A palavra anexar, ela flexiona, ela vai concordar com a palavra que se refere. Já os termos em anexo e junto com são invariáveis. Quando eu uso a preposição junto a essas palavras, aí se torna invariável. Mas elas sozinhas, elas são variáveis, elas flexionam. O contrato segue incluso. Incluso está concordando com o contrato. Os contratos seguem inclusos. Inclusos concordando com contratos. Por isso que agora que ele está no plural. A palavra kit também a gente erra muito. A gente sempre usa no plural. Mas estou kit com a tesouraria. Não é estamos. Se fosse estamos, seria estamos kits com a tesouraria. Nessa primeira ação, estou kit. O kit está concordando com eu, que é o sujeito oculto do verbo estar. E o kits, nesse caso aqui, está concordando com nós, que é o sujeito oculto do verbo estamos. Então a palavra kits também flexiona conforme a palavra que se refere. Muito obrigado, disse o rapaz. Muito obrigada, disse a moça. Então, quem fala obrigado? O rapaz. Quem fala obrigada? A moça. E quando eu digo obrigado, é uma abreviação da expressão estou obrigado a com você. Tenho uma obrigação para com você. Se eu tenho uma obrigação masculino, obrigado. Ou se é mulher, estou obrigada a com você. Por isso que é obrigado e obrigado. Homem fala obrigado, mulher fala obrigada. A expressão tal qual são duas palavras e elas vão flexionar conforme as palavras que se referem, separadamente. Ele é tal qual o pai. Nesse caso aqui, tal está se referindo a ele e qual ao pai. A gente pode ver que não tem nenhuma flexão ali, está no singular os dois, tranquilo. Agora, quando eu mudo o eles para o plural, o tal vai ter que concordar com eles. Como é que fica então tais? Mas pai está no singular, então fica assim, ó, eles são tais qual o pai. Porque tais concorda com eles e qual concorda com o pai. Da mesma forma, seguindo ali embaixo. Ele é tal concorda com ele. Quais os pais. Quais está concordando com pais, por isso que está no plural. E quando os dois ficam no plural, eles são tais quais os pais. Então, quando eu faço a concordância dessa expressão, tal qual, eu tenho que variar uma palavra independente da outra, conforme a concordância que eles estão fazendo, com qual palavras cada um está se referindo. Dado o problema, partimos. O termo dado também flexiona. Nesse caso aqui, o problema está no singular, mas o dado está concordando com o problema. Agora, ali embaixo, eu deixo no plural problemas, então dado também vai concordar. Fica assim, então, dados os problemas, partimos. Da mesma forma, se dado for se referir a uma palavra no feminino, também vai flexionar. Nesse caso aqui, dado vai concordar com circunstâncias, então fica dadas as circunstâncias, partimos. Palavra visto também é a mesma coisa. Visto não está se referindo a problemas aqui, por isso que ele está no plural. Vistos os problemas, partimos. Quando eu transformo o substantivo a que se refere no feminino, ele também flexiona. Vistas as circunstâncias, partimos. Vistas está concordando com circunstâncias, por isso que ele está no feminino e no plural. Você está servida. A palavra servido também concorda com termo a que se refere. No vocativo eu deixo claro que eu estou falando como uma mulher, então por isso que servido fica no feminino, porque estou me referindo à mulher, então ele vai concordar. Vocês estão servidos. Nesse caso aqui, o vocativo também deixou claro que é um homem, então por isso que ele fica no masculino, e como é plural, o termo servido também fica no plural.
Muito importante, a gente erra muito isso. Os termos menos, pseudo e alerta, eles são invariáveis, ou seja, eles não concordam com a palavra que se refere. Então a palavra menos na língua portuguesa não existe. A gente só tem a palavra menos, porque menos é um advérbio. Assim como a palavra alerta. Estamos alerta. Estamos está no plural. Mas alerta é um advérbio. Qualquer coisa pode dar uma olhadinha na aula de advérbio ali e explica sobre isso. Ele está modificando o verbo, circunstância. Então nesse caso, a gente sabe que advérbio é invariável, por isso que ele continua no singular. A palavra pseudo também. Não se ganha um debate com pseudo-argumentos. Eu não tenho como usar no plural, porque pseudo é invariável, não é pseudos. Menos regras denotam mais bom senso. A palavra menos, mesmo se referindo a regras, ele não vai variar. Continua no masculino, não havendo a concordância de gênero. O termo meio só é variável quando ele equivale ao adjetivo metade. Aí ele varia. Quando for equivalente à locução adverbial um pouco, aí ele se torna invariável. A garota ficou meio envergonhada. Esse meio aqui equivale a um pouco. Então nesse caso aqui é um advérbio. A gente já viu então que advérbio é invariável. Por isso que ele não vai concordar com envergonhada nem com garota. Sendo assim, ele continua no masculino e no singular. Tomei 2 meias doses do comprimido. Por que esse meio virou meias? Porque isso aqui é um adjetivo. Ele está se referindo à metade da dose. Então nesse caso aqui, como ele é um adjetivo, ele vai concordar com a palavra que se refere, que nesse caso é doses. Então fica, tomei 2 meias doses. Derramei meia taça de vinho. A gente pode ver que meio virou meia porque está concordando com taça. Por quê? Porque nesse caso aqui, meia equivale a metade. Sendo assim, então, um adjetivo, e a gente sabe que o adjetivo, ele concorda com a palavra que ele se refere, que nesse caso é taça. Então a taça estava meio suja. Por que eu não estou concordando com suja? Porque esse meio equivale a um pouco. Uma locução adverbial, tornando assim, então, invariável. O termo possível, ele sempre vai concordar com um artigo. Então a gente esquece o substantivo e faz a concordância direto com o artigo. Ela é a praia mais bela possível. Possível está concordando com o quê? Com o artigo A lá atrás. Eram as praias mais belas possíveis. Nesse caso aqui, possíveis está concordando com as. O negócio de vez em quando causa uma estranheza por causa dessa concordância, como a gente vai ver nessa oração. Eram mulheres o mais belas possível. Por que esse possível não está no plural, assim como belas? Porque ele está concordando com o artigo O. Dessa forma, causa um pouco estranheza, mas é a forma correta. Eram mulheres o mais possível belas. Da mesma forma, possível está concordando com o, não com belas, nem com mais, nem com mulheres. O termo bastantes na língua portuguesa também existe. Ele é equivalente ao pronome indefinido muitos ou muitas. Quando a gente pode fazer essa troca de bastantes por muitos, ele está correto. Já quando não consegue fazer essa troca, a gente vai ver que daí ele é invariável. Ele vende bastante. Eu posso falar assim, ó, ele vende muitos? Então da mesma forma eu não posso falar assim, ele vende bastantes. Por isso que a gente só deixa bastante. Porque isso aqui é um advérbio. Ele vendeu bastantes livros. Por que está correto isso aqui? Porque esse bastantes eu posso trocar por muitos. Ou seja, ele é um pronome indefinido. Ele vendeu muitos livros. Como eu consigo fazer essa troca? A concordância fica correta. O termo só ele pode ter 2 significados. Ele pode equivaler ou ao adjetivo sozinho ou ao advérbio somente. Como a gente já sabe, então ele vai ser flexível quando ele equivaler ao adjetivo sozinho, tornando-se assim, então, variável, porque a gente sabe que o adjetivo concorda com a palavra que se refere. Vocês só reclamam da vida. Nesse caso aqui, a gente pode ver que esse só, ele não é no caso de sozinho. Ele equivale ao advérbio somente. Vocês somente reclamam da vida. Então esse só, a gente sabe que é um advérbio, dessa forma ele não flexiona, ficando a concordância da forma correta no singular. Eles viveram sós por muitos anos. Esse sós, ele equivale ao adjetivo sozinhos. Eles viveram sozinhos por muitos anos. Por isso que ele flexionou, por isso que ele está no plural. Porque ele está concordando com elas, que é a palavra a qual o adjetivo está se referindo. Só permaneceram os fortes. E esse só, a gente pode ver também que equivale ao advérbio somente. Sendo assim, por isso que ele não flexiona, por isso que ele não está no plural. Com essa simples alteração, a gente muda o sentido da oração. Quando eu digo sós permaneceram fortes, esse sós, nesse caso, é um adjetivo. Então, sozinhos permaneceram os fortes. Na primeira oração, a gente viu que como ele está no singular, ele passa a noção de somente. Então, somente permaneceram os fortes. Nesse caso aqui, ele está dizendo que sozinho os fortes estavam, os fortes permaneceram. Causa uma alteração de sentido. E a expressão a sós é sempre invariável. Então, para acabar essa parte, os termos é bom, é ótimo, é proibido, é permitido, é necessário, eles só vão ser variáveis quando eles estiver determinantes, ou seja, artigo, pronome possessivo ou demonstrativo,
funcionando como determinantes. Então, quando eu digo a água é bom, esse bom, ele não vai flexionar, ele não vai concordar com água, porque ele não tem nenhum determinante. Já quando eu coloco o artigo definido feminino a, nesse caso aqui, aí ele vai concordar com água, por isso que fica boa. Maçã é ótimo, como eu não tenho nenhum determinante, ótimo continua invariável. Agora, quando eu uso o pronome demonstrativo esta maçã, o adjetivo ótimo vai ter que concordar com maçã, ficando assim, então, esta maçã é ótima. Da mesma forma, a palavra proibida, como nesse caso aqui, ó, eu já tenho um determinante que é o artigo, a entrada é proibida, então proibida vai concordar com a entrada. Nesse caso, quando eu tirei aqui o artigo, a palavra proibido não vai fazer a concordância com a entrada, continua também no masculino. Entrar é proibido, a mesma coisa. Importante também deixar claro isso. É quando bom, ótimo, proibido, permitido, necessário for acompanhado do verbo é. Quando não for acompanhado do verbo é, ele vai fazer a concordância normal, como nesse caso aqui, ó, entrada proibida. Eu não tenho o verbo é, então nesse caso ele faz a concordância normal. É só quando eu tiver o verbo é ali, certinho? Então, pessoal, então essa foi a aulinha de hoje. Até bastantes regras, eu condensei ali o máximo, acho que essas são as principais. Faltou alguma coisa ali, pode ser que eu faça outra aula para complementar isso, mas eu acho que essa aqui já dá uma boa acrescentada. Então, como eu falei na aula de concordância verbal, a gente aprende muito mais na prática. É claro que essas são as regras, é importante você saber, mas você aprende muito mais praticando, ou lendo, ou escrevendo. Aí, conforme acerta, a gente vai entendendo o porquê das regras, a gente consegue fazer um uso melhor das mesmas, certo? Então, pessoal, então eu vou deixar disponível aqui os exercícios. Vocês podem acessar os links complementares para ver esse assunto mais profundamente, algumas concordâncias que eu acabei deixando passar, e assim complementando o estudo de vocês, certo? Então, muito obrigado e bons estudos!